Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar sobre aspectos muito importantes no projeto com uso de amplificadores operacionais. Os amplificadores operacionais são usados aí numa variedade impressionante de circuitos. É um circuito realmente incrível, então a gente precisa conhecer ele mais profundamente para poder utilizá-lo corretamente nos projetos. Então vou falar aqui sobre dois aspectos que são pouco comentados sobre amplificadores operacionais e vamos fazer, obviamente, a prática, mostrando no osciloscópio os resultados, fazendo as medidas necessárias para comprovar o que a gente está falando aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre banda de passagem de amplificadores operacionais e slew rate. Okay? São dois aspectos importantes que vão estar no datasheet do amplificador operacional. Você vai encontrar esses dados lá, e eles são fundamentais quando a gente trabalha especialmente com algumas frequências mais altas. Então muitas vezes o amplificador operacional não responde bem a determinada frequência porque ele não está adequado ali, ele tem uma característica que não permite trabalhar naquela faixa. E aí eu precisaria pesquisar por modelos que fossem compatíveis com a minha necessidade. Então vamos lá. Primeira coisa importante, eu tenho aqui dois modelos clássicos aqui de amplificadores operacionais, duas ligações, uma como inversora, né? Um amplificador inversor e outra como não inversor. Tá? A gente sabe que o ganho dessas duas topologias é dado facilmente pela relação desses dois resistores aqui. Né? O resistor de feedback, que é esse aqui em cima. Eu estou fazendo esse circuito chamado de closed loop, né? Loop fechado, onde eu determino o ganho do meu amplificador através dessa relação. Resistor de feedback e resistor de entrada. Para o caso do amplificador inversor, que é esse caso aqui de cima, o ganho vai ser simplesmente determinado por menos RF sobre RI. É o resistor de feedback dividido pelo resistor de entrada. Eu consigo saber o meu ganho. Ele é negativo aqui porque simplesmente ele é inversor, né? Ele inverte o sinal. Mas o ganho é determinado por isso daqui. Nesse aqui é o caso do não inversor, então a entrada está direto na entrada aqui não inversora. A fórmula é um pouquinho diferente. O ganho vai ser 1 mais o resistor de feedback sobre o resistor de entrada. Simples assim. Assim eu determino o meu ganho. Então, poxa, mas a gente sabe que amplificadores operacionais têm ganhos altíssimos, né? Então eu poderia, por exemplo, botar um ganho aqui gigante de 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes. Por aí vai. Só que eu tenho um limite. O ganho ele tem uma relação direta com a banda de passagem, ou seja, o que é a banda de passagem? É a faixa de frequências que o amplificador operacional trabalha de forma linear, que ele consegue amplificar aquelas frequências todas com o mesmo ganho, que é o que me interessa. Não me interessa eu amplificar algumas frequências com um ganho X e outras frequências muito altas com um ganho muito menor, um ganho Y lá qualquer. Não é interessante, nenhum circuito trabalha com essa propriedade. Então eu preciso que ele seja linear ali, que ele trabalhe, que ele responda bem naquelas frequências, ok? Então, para isso, no datasheet, lá do amplificador operacional que você estiver escolhendo, existe um parâmetro chamado GBWP, ou às vezes aparece só como GB ou GBW. Isso é um produto, o P vem de produto, é o produto, ou seja, a multiplicação do valor do ganho pela banda passante. Esse BW vem de bandwidth, que é largura de banda, que é a banda de trabalho que o seu amplificador vai funcionar, e o ganho. A relação entre os dois, o produto deles, a simples multiplicação de um pelo outro. Então, se eu colocar aqui, basicamente é o G. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas profissionais aqui para o canal, continua com a sua grande promoção de 10 placas 10 por 10 por apenas $5. O preço está congelado há bastante tempo. Vale a pena porque a qualidade é muito boa. E ela continua também com seu 6º concurso de melhor projeto. Continuam inscrições abertas, vale a pena colocar lá o seu projeto com prêmios em dinheiro, cupons e equipamentos também. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. BWP vai ser igual ao ganho em circuito fechado, né, de closed loop, vezes a minha banda. Né? A banda. Esse valor aqui vai dar um número fixo para cada modelo de
amplificador operacional. Então, se eu tenho lá um LM358, se eu tenho um LM741, se eu tenho qualquer outro modelo de amplificador operacional, você vai achar esse número lá. Então, por exemplo, no LM358, que é um que eu vou testar aqui no nosso osciloscópio, ele tem um GBWP ou GBW, como queira, de 1.2 MHz, ok? 1.2 MHz. Esse valor é constante. Bom, esse valor constante do produto da banda pelo ganho, ele gera um gráfico. A gente vai botar ele aqui agora. Vou colocar aqui aproximadamente um gráfico que seria alguma coisa desse gênero, né? Esse gráfico aqui, ele aponta aqui o ganho e aqui a frequência. Eu tenho aqui, ó, um ponto mais ou menos linear até onde ele cai 3 decibéis a partir da linha do baseline ali em cima. E aqui seria a minha frequência de corte. Essa curva aqui indica a multiplicação do valor do ganho pela frequência e ela é uma constante. Então, por exemplo, aquele 1.2 MHz lá do LM358, ela vai ser uma multiplicação constante aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma queda de um circuito que se assemelha a um filtro passa-baixa. Repara, à medida que eu vou aumentando a frequência, eu vou reduzindo o ganho, não é isso? É um filtro passa-baixa. Como é que é um filtro passa-baixa? Um filtro passa-baixa, por exemplo, clássico, esse aqui é um filtro passa-baixa que a gente chama filtro passa-baixa de um polo. Por que ele é de um polo? Porque ele tem somente um elemento reativo, seja ele um indutor ou um capacitor. Ok? Então, aqui, por exemplo, nesse tipo aqui de circuito, aqui, eu tenho aqui a entrada e aqui a saída e tenho o meu capacitor. Os amplificadores operacionais, tipicamente, têm um capacitor de compensação no circuito que simula essa saída aqui com o mesmo efeito de um filtro de um polo, um filtro passa-baixa. E o que significa isso? Significa que essa minha inclinação aqui vai ter uma queda de 20 dB por década. Ou seja, a cada década de frequência eu diminuo 20 decibéis aqui no meu padrão. Vamos que eu comece aqui em 60, eu vou baixar aqui para 40, por exemplo, eu vou baixar aqui para 20. Ele vai cair 20 dB a cada década. O que é uma década? Vamos supor, aqui é 1K. Uma década sempre é um multiplicador da minha banda de frequência. Por exemplo, aqui eu tenho 10K, aqui eu tenho 100K e aqui eu tenho 1 mega. É sempre um multiplicador de 10 vezes a frequência original. Isso é uma década, porque esse gráfico não é linear, é um gráfico logarítmico, né? Então eu tenho aqui, eu vou cair de 1 para 10K, aqui não, porque ele é flat nessa área, mas nessa região aqui, que é a região que o meu filtro funciona, eu vou ter uma queda de 20 dB a cada década. Então, por exemplo, aqui, ó, para cair daqui para cá, vamos supor que aqui fosse 1 mega, aqui em 40 teria que ser aqui mais ou menos 100. Ou seja, de 100 para 1 mega foi uma década e eu caí de 40 para 20. Tá? Isso é uma queda de 20 dB por década e é assim que funcionam os amplificadores operacionais, ou seja, quanto maior a frequência, menor o ganho, menor o multiplicador aqui. Agora, se eu multiplicar o 20 por 1 mega ou 40 por 100, eu vou ter o mesmo 1.2 mega de GBWP, é o mesmo multiplicador, né? A questão é que aqui, olha, em 20 dB, 20 dB é um ganho multiplicado por 10, né? 40 dB é um multiplicado por 100. Né? Tem que lembrar isso lá de decibéis. Bom, com a fórmula conhecida do GBWP, sabendo que ela é simplesmente o ganho vezes a banda, se eu tenho um projeto que eu tenho lá um circuito que eu preciso de um ganho, por exemplo, de 100, o meu amplificador tem que ter um ganho de 100 vezes. Eu posso estimar qual a banda que ele vai trabalhar. Então, por exemplo, o LM358 tem o GBWP de 1.2 MHz. Vezes o ganho de 100, que é o que eu quero, eu vou estimar a banda que ele vai trabalhar. Então a banda vai ser 1.2, que é 1200, né? 1200 kHz dividido por 100,
corta, corta, 12 por 1, eu vou ter 12 kHz. Essa vai ser a minha banda para um ganho de 100. Ok? Se for um ganho de 10, eu vou ter 120 kHz de banda passante, a banda que me interessa, né, para trabalhar com o meu amplificador operacional. Então dá para estimar a banda, ou ao contrário, se você tem a banda e quer saber qual o ganho máximo também, você pode jogar ali a banda e ver qual o ganho máximo que você teria daquele produto. Se você acha que aquele 1.2 não te atende, você tem que procurar no mercado um amplificador operacional que tenha um valor maior de GBWP ou menor, aí depende do que você precisa, ok? Bom, pessoal, agora eu vou fazer testes com alguns amplificadores operacionais, ok? Nós vamos testar um LM358, vamos testar também um LM2904 e vamos testar também um NE5532. Ok, pessoal? Vamos fazer um teste com esses 3 amplificadores operacionais e mostrar o resultado no osciloscópio. Ok, eu já encaixei aqui o LM358 para a gente começar. Eu vou enquadrar aqui, nós vamos fazer uma curva de Bode aqui no osciloscópio, que é aquela curva que mostra uma varredura de frequência. Eu vou fazer uma varredura de frequência, por exemplo, de 10 Hz até 500 kHz para esse amplificador operacional, e nós vamos ver a resposta em frequência, ou seja, a amplitude dele para cada uma daquelas frequências que ele vai avançando, desde 10 Hz até 500 kHz. Tá? Então nós vamos plotar essa curva aqui no osciloscópio e vamos ver, trocando o amplificador operacional, comparar um com o outro. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui eu já botei na função de curva de Bode, né, o Bode plot, e aqui no eixo dos Y eu tenho o meu ganho, a minha amplitude está em decibéis, e aqui no eixo do X eu tenho a frequência, começando em 10 Hz, terminando em 500 Hz, aqui no meio 250 kHz. A gente vai ver 2 traços, um traço da amplitude e outro da fase. O mais importante aqui é o da amplitude, o que a gente vai acompanhar. Então eu vou mandar iniciar a varredura. Quem está fazendo a varredura é o meu gerador de funções, ele está acoplado direto aqui no osciloscópio, então ele está gerando essas frequências de 10 Hz a 500 kHz, e a gente acompanha a saída, o resultado da saída aqui no osciloscópio. Então vamos lá, iniciei o traçado, ele vai começar colocando já o gerador em 10 Hz e vai começar com os 2 traçados. O traçado aqui mais vermelho é o da fase e esse mais lilás aqui é o da amplitude. Ele vai fazer uma primeira curva, depois ele vai ajustando os gráficos aqui, as escalas automaticamente, para a gente poder ver uma curva mais precisa. Está avançando aqui na frequência, chegando quase lá aqui no fim nos 500 kHz. A gente já vê uma curva aí bem interessante, né? Pronto. Ele vai agora ficar refazendo e ajustando essa curva. O que a gente pode ver aqui, essa curva lilás, repara, ela vem flat aqui mais ou menos a partir de 10 Hz, chega nesse ponto aqui, começa a fazer uma curvatura, aqui, quando ela cai aqui mais ou menos 3 dB, mais ou menos aqui, seria a frequência de corte dele, que está em torno aí de 50 kHz cada quadrícula dessa, né? 50, 100, 150, aqui uns 180, uns 200, né? Mais ou menos uns 200 kHz. Ele tem um corte e ele começa com aquela curva que cai cerca de 20 dB por década, que é essa queda aqui. Repara que o ganho é muito menor em 500 kHz. Detalhe, eu estou usando o amplificador com o loop fechado de ganho unitário. Eu não botei nenhum tipo de resistor aqui, eu estou considerando aqui o ganho unitário, como se fosse um buffer, só para a gente fazer um comparativo entre os amplificadores operacionais. Então esse daqui é o LM358. Vamos deixar essa marca aqui mais ou menos de 200 kHz, como se fosse a frequência de corte, porque ele vai bem flat até aqui e depois ele começa a cair. Tá? Agora eu vou dar um stop e vou trocar o amplificador operacional. Vamos botar um LM2904, ok? Um LM2904 no lugar. É a mesma pinagem, então não tem muito problema que eu vou inserir
na mesma posição do outro. Então vai ser rápido aqui a colocação. Ok. Já estamos lá com o LM2904 na posição. Eu vou dar um run agora. Vai iniciar a varredura. Vamos ver se a frequência de corte é maior ou menor. Aparentemente menor, né? Porque está começando a decair bem cedo aqui. Mas vamos deixar ele ir até o fim para ela se ajustar e ajustar a escala. Ok. Já terminou. É uma frequência bem menor mesmo, porque cada quadrícula daqui é 50 kHz. Repara que mais ou menos o 3 dB aqui, ele vai começar a cair aqui mais ou menos em 100 kHz, mais ou menos. 100 kHz, um desempenho de banda aqui inferior. A resposta em frequência é inferior ao LM358. Vamos partir agora para o NE5532, que tem a mesma pinagem também. Vamos dar um stop aqui, parar e trocar por esse outro amplificador operacional aqui. Vamos ver o traçado dele aqui. Esse tem um traçado bem diferente, né? A gente sabe que o NE5532 ele é para ser usado em sistemas de frequência maior também. Olha, ele apresentou aqui um bom desempenho até aqui, ó, que seria a frequência de corte, 250 aqui, né? 300, 250, até 400 kHz aqui, quando ele começa a entrar naquela curva de 20 dB por década. Antes ele tem uma certa irregularidade aqui, mas pode ser algum efeito aqui das conexões, eu até creio que não. Mas ele é bem flat aqui nesse trecho, depois ele tem um pequeno deslize, mas ele só começa a cair efetivamente aqui depois dos 400 kHz. Isso teve um desempenho melhor ainda em relação à banda. Tá aqui o NE5532. Bom, pessoal, em termos de comparação de banda, a gente consegue analisar assim, ou para quem não tem esse recurso do diagrama de Bode, você pode fazer, por exemplo, uma varredura com um gerador de funções e observar a amplitude. Por exemplo, coloca uma senoide na entrada e verifica se, à medida que essa frequência vai aumentando, se a amplitude vai caindo. A partir do momento que ela começa a cair, se ela cair mais do que 30%, por exemplo, ali é um ponto de corte. Aí você deve considerar que ele não vai responder bem flat depois daquele ponto. Então dá para fazer isso observando as amplitudes da senoide direto no osciloscópio comum. Tá? Aqui é interessante que você, com esse gráfico aqui, você vê dentro do domínio da frequência como é que é a resposta do amplificador. Um outro ponto muito importante aqui chamado slew rate, que seria basicamente uma resposta ao tempo de subida do seu sinal, porque o que acontece? Não adianta eu ter uma banda muito grande aqui se ele, por algum motivo, distorce algumas componentes de alta frequência dentro do meu sinal. Então eu vou mostrar o que acontece aqui nas frequências muito altas. Dependendo da amplitude, você pode ter uma distorção no tempo de subida, por exemplo, da inclinação da minha senoide, ou se for uma onda quadrada, pior ainda, né? Eu vou mostrar aí alguns gráficos, e dependendo do slew rate, você tem melhor desempenho ou pior desempenho conforme isso. Tá? Então vamos sair aqui do... Tem que dar um stop aqui. Isso. Vamos sair aqui e vamos analisar o seguinte. Eu vou botar o LM358. Pronto, botei 1 kHz. Em amarelo é a minha entrada, em lilás é a saída. Mas vamos aumentar agora aqui para 10 kHz. Por enquanto, a minha senoide continua
perfeita, né? Sem nenhum problema. Agora eu vou aumentar para 100 kHz. Vamos ver se 100 kHz já tem algum tipo de... Ainda tem uma boa resposta. Vamos para 200 kHz. Pronto, 200 kHz, olha o que aconteceu. A minha entrada continua uma senoide, a saída parece uma onda triangular. Isso é por causa do slew rate, porque ele não consegue responder essa curvatura aqui da senoide. Então vamos tentar retornar aqui. Eu vou botar 120 kHz. 120 kHz e vou aumentando aqui devagar. 120 ainda está mais ou menos, 130 já tem uma distorção aqui embaixo, 140, 150, já está meio que retificando aqui. Ó, 160, 170, 180 já está praticamente uma onda triangular. Tá, vou voltar aqui, ó, vou voltar para 100. 100 kHz, eu não tenho esse efeito. Agora o interessante é que isso é proporcional ao seu sinal de entrada e saída, porque nos sinais mais altos o efeito do slew rate é mais intenso. Se eu trabalhar com tensões menores, eu consigo, digamos, ter uma possibilidade de usar frequências mais altas sem o efeito do slew rate, sem o problema da distorção, na verdade, aqui, né? O slew rate seria essa taxa que ele tem aqui de compensar a inclinação aqui de subida. Tá, então eu vou aqui, por exemplo, botar, quando ele tem slew rate, aqui ó, em 180 kHz, ó, tá bem triangular. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou baixar a minha tensão aqui. Eu estou com 1 volt de entrada, pico a pico, tá? Eu vou baixar para 900, 800. 800 eu ainda tenho alguma distorção ali. 700 já está quase uma senoide. 600. Deixa eu tirar o traçado aqui amarelo aqui de cima. Olha, com 600 eu não tenho o efeito do slew rate aqui. O problema de distorção da onda. A frequência continua a mesma, tá? 180 kHz aqui. 180 kHz. Aumentando aqui, ó, 700, 800, 900. Repara que a entrada em amarelo está aumentando. 1 volt. 1 volt eu tenho a minha entrada senoidal perfeita e a minha saída triangular. Por causa da frequência elevada. Tá? Em 180. Então tem um jogo aqui entre a amplitude e a frequência utilizada. Eu posso trabalhar. Se eu puder trabalhar com uma entrada menor aqui, por exemplo, eu já botei aqui 600 mV, eu não tenho esse efeito na mesma frequência. Eu vou ter esse efeito em frequências mais altas, né? Eu estou em 180. Se eu subir aqui para 190, 200, 210, 220, ó, vamos ver quando ele começa, ó, triangular aqui em 280. Eu ganhei 100 kHz aqui de banda só por estar trabalhando com uma amplitude mais baixa. Ficou triangular aqui em 280, com 600 mV na entrada. Tá? Então tem um equilíbrio aqui, precisa ter muita atenção quando for utilizar amplificadores operacionais que tenha um slew rate numa proporção que não atenda a tua necessidade. Você precisa ver outros modelos, porque há modelos que conseguem responder em frequência bem elevada, eles são muito rápidos, então eles conseguem compensar aqui e deixar a sua onda na saída sem distorção. Tá? Então todos esses componentes, amplificadores operacionais, eles têm os seus limites, seja de banda, seja de resposta aqui. Você calculou a banda lá, mas não levou em conta que você estava usando um sinal com amplitude muito grande e o slew rate distorceu a tua forma de onda. Você continuou com ganho lá direitinho, só que ela está distorcida e não vale a pena, né? Então, o correto, ó, vou baixar aqui a frequência. Aqui eu já não tenho, né? Não tenho. Nas frequências mais baixas eu já tenho a minha saída igual à entrada. Ok, pessoal? Então esse é um outro aspecto importante de amplificadores operacionais. A gente tem que lembrar desses dois aspectos. Primeiro, do GBWP, que é o produto da banda vezes o ganho. Aí temos aquele gráfico ali. Com isso eu consigo determinar
qual é a banda máxima para um determinado ganho que eu preciso no meu circuito. Entre os diversos circuitos operacionais, a gente já mostrou aqui na curva de Bode que eles são diferentes entre si, então eles vão ter respostas em frequências diferenciadas. Você não precisa testar assim, você pode ir lá no datasheet e ver esses dados que o fabricante indica para ver qual o circuito mais adequado para o seu projeto. E, finalmente, o slew rate, que vai determinar a velocidade que ele tem para não distorcer a sua forma de onda na saída, em função da frequência e em função do sinal de entrada. Esses dois dados vão alterar a forma de onda na saída, vão distorcer se eles atingirem determinados limites. Então você pode compensar para um ou para o outro, ou usa uma frequência menor com amplitude maior, ou usa a frequência maior, mas você tem que baixar a sua amplitude para poder não distorcer a forma de onda. Ok? Espero que tenha ficado interessante esse assunto aí, um complementar aos demais vídeos. A gente tem vídeos aí sobre amplificadores operacionais, são 2 vídeos introdutórios, assuntos básicos para conhecer o funcionamento dele. Esses daqui são 2 aspectos importantes. O amplificador operacional tem vários outros aspectos, né, o offset, vários outros assuntos que a gente pode tratar aí futuramente, que são importantes no projeto, ok? Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.